Olá, aqui é o professor Rodrigo Silva e a nossa aula de hoje será sobre como montar perguntas usando W8 Question e os auxiliares do e does em inglês. Você tem noção como se faz isso? Pois se você não tem, pega papel e caneta, porque é hora da vinheta. Conforme foi dito, a nossa aula de hoje será sobre como montar perguntas utilizando W8 Question e verbos auxiliares do e does. Montar exatamente a ordem correta das perguntas. Vou começar a nossa aula de hoje relembrando para vocês um pouquinho sobre esses W8 questions que aqui estão, tudo bem? Vamos lá. Who, quem, where, onde, why, por quê, when, quando, how, como, what, o que, which, o que, mas dando uma opção para vocês, whose, de quem, whom. A mesma coisa do who por cima, aqui, o primeiro, mas quando a resposta é um objeto. Ou seja, a quem, por quem. What kind, que tipo, what time. Qual horário, how many. Quantos, para objetos contáveis, how much. Preço e situações incontáveis, how long. Por quanto tempo, how often. Qual a frequência, how far. Qual a distância, how old. Quão velho, traduzido literalmente, mas normalmente se usa para dizer qual a sua idade. E finalmente, how come. Como assim? Se vocês prestarem um pouquinho de atenção aqui nessa pergunta, ela quer dizer: Where does teacher Rodrigo teach his lesson? Onde o professor Rodrigo ensina as suas lições, faz as suas aulas. Cada um deles tem uma cor e não é à toa. É porque cada um deles representa uma coisa, um determinado item para montarmos a nossa sentença e que tem que ser respeitado quando nós estamos fazendo perguntas com auxiliares. Vamos descobrir cada um deles? Aqui, o where eu tenho W8 questions, ou question words. O does, auxiliary verb, verbo auxiliar. Teacher Rodrigo, subject, sujeito. Teach, main verb, verbo principal. E his lessons, que é o complement, ou complemento. Quando eu pergunto onde o professor Rodrigo faz as aulas dele, ele responde, ele ensina, faz as aulas no escritório dele. Percebam que esses itens coloridos aqui abaixo ou acima das setinhas representam a ordem certa. E se vocês olharem essas perguntas aqui abaixo, eles seguem a mesma ordem certinho. Vamos lá. When does he go there? Quando ele vai lá? How do they travel? Como eles viajam? Who do they travel with? Com quem nós viajamos? What do you normally buy for your wife? O que você normalmente compra para sua esposa? Perceberam aqui? Todas essas perguntas seguem esse mesmo padrãozinho aqui. Portanto, na hora de você montar algumas perguntas, basta segui-lo também. Percebam aqui que nós temos alguns exemplos de sentença que seguem exatamente o padrão que foi mostrado no slide anterior. W8 question, auxiliary, subject, main verb e complement. Essas perguntas iniciadas com question words estão aqui à esquerda. Percebam que todas elas vão seguir direitinho esse padrão. Mas o que elas querem dizer? Quando eu faço uma pergunta iniciada com question words, a resposta virá de acordo com o question word que foi usado na pergunta. Não entendeu? Eu explico de novo. Vamos lá. Quando eu pergunto where do they live, eu pergunto onde eles moram, onde eles vivem. Como o where faz referência a local, eu posso responder they live in Petrópolis, por exemplo. Petrópolis é um local. O where faz referência ao local. Então, isso quer dizer que eu respondi a pergunta logicamente. O que você não pode fazer é pegar a ideia de um question word aqui e responder de maneira diferente do que a lógica permitiria. Certo? Agora, vamos analisar as perguntas à direita. Percebam que elas começam com ou does ou do. Isso significa que, nessa ordem aqui à esquerda, onde temos W8 questions, auxiliary, subject, main verb e complement, o W8 question foi cortado e o resto da ordem permaneceu. É como se eu tivesse pego esse pedaço aqui da esquerda, copiado para cá e removido o W8 question, que a ordem permanece igual. Ó. Auxiliary, auxiliary, subject, subject, main verb, complement, complement.
Mas, Rodrigo, o que quer dizer quando uma pergunta inicia-se com do ou does? Simples. A pergunta que inicia-se com do ou does é uma pergunta específica e direta. Isso quer dizer que só há espaço para resposta sim ou não. Exemplo. Do they live in New York? Eles vivem em Nova York? Se eles vivem em Nova York, a resposta é sim. Yes, they do. Se eles vivem em qualquer outro lugar do mundo, significa que eles não vivem em Nova York. Então, a resposta é não. No, they don't. Perceberam? Quando você faz isso, faz esse jogo, essa mudança com as perguntas, você consegue saber se elas são mais específicas ou mais abertas. Compreenderam? Uma questão muito interessante quando nós estamos dando aula sobre esse tipo de pergunta é o tipo de entonação, quando ela cai ou quando ela sobe. Por exemplo, aqui, quando eu tenho perguntas diretamente iniciadas com do, a entonação rise, ela sobe. Em compensação, quando eu tenho perguntas iniciadas com question words, a entonação cai. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu tenho aqui a sentença do you like chocolate? Eu não vou ler assim ou perguntar assim, do you like chocolate? Não. Corretamente, você tem que subir a entonação da pergunta dizendo do you like chocolate? Do you like chocolate? Do you like chocolate? Você sobe um pouquinho a entonação. Enquanto na outra é o contrário. No outro exemplo, quando eu começo com question words, é o contrário. Why do you like chocolate? Why do you like chocolate? Why do you like chocolate? Eu faço isso subindo porque o W8 question ou question word, sendo pronunciado, sendo falado primeiro, ele sobe a entonação. Então, o resto da sentença, a entonação cai. Tudo bem? Vamos ver essas sentenças aqui. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Do you have holidays in June? Você tira férias em junho? Do you live in Petrópolis? Você vive em Petrópolis? Próximas agora. Why do you like chocolate? Por que você gosta de chocolate? When do you have holidays? Quando você tem férias? Where do you live? Onde você vive? Perceberam? Evidentemente que para toda informação que eu passo para vocês, vocês já sabem que eu vou pedir um desafio. O desafio de hoje não é nada que vocês não consigam fazer. Inclusive, eu ouso dizer que vai ser muito fácil. Vocês vão analisar essas sentenças aqui e simplesmente colocarão as mesmas em ordem, utilizando as informações que eu acabei de passar para vocês. Não é difícil. Vamos lá, vou tentar te ajudar com a primeira, hein? Usually, you, lunch, do, have, for, what. Meu Deus, a sentença é longa, né? Mas não é nada que vocês não consigam fazer, porque vocês vão analisar exatamente a ordem das perguntas que eu acabei de passar para vocês. Então, quando vocês chegarem no meio da pergunta, a maioria das palavras já foi posta corretamente, então dificuldade não haverá. Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês. Let's go! Com certeza, daqui a pouco eu não vou nem poder mais chamar essas liçõezinhas de desafio. Vocês estão tirando tudo de letra. Então, vamos lá para a correção. Number one. What do you usually have for lunch? O que você normalmente come no almoço? Number two. What time do they have breakfast? Qual o horário que eles tomam café? Number three. Where does she usually buy vegetables? Onde ela normalmente compra vegetais ou legumes? Four. How much time do you need for revision? Quanto tempo você precisa para revisar, para revisão? Number five. Where do they usually spend their vacations? Onde eles normalmente passam as férias? Six. What time does the match start? Qual o horário que o campeonato começa? Number seven. How do you know Spanish well? Como você sabe espanhol bem? Nem sentiu dificuldade, né? Sabia. Chegamos ao fim de mais uma aula. Congratulations! Muito bem para vocês conseguirem chegar aqui, fazer o desafio e entender todo esse conteúdo que é muito importante para vocês, sabia? Por isso, vou te pedir um favor. Curta, comenta, compartilha, manda esse vídeo para as pessoas que possam ter dúvidas sobre W8 Questions e os auxiliares. E mais uma coisa,
não me esquece de seguir na rede social, tudo bem? É importante para o meu trabalho também, me estimula a continuar produzindo esses vídeos legais para vocês. É isso, bye bye galera, see you all, study English, have fun! Damn.